O papel do óxido nítrico como néctar principal do sistema cardiovascular. Gente, neste momento vamos estudar uma molécula muito importante para todo o sistema cardiovascular. Na realidade é um gás que está dentro do nosso corpo, que é composto de oxigênio e nitrogênio. É o óxido nítrico. Esse que você está vendo aqui no slide. Gente, ele é fundamental para a proteção cardiovascular contra a doença ateromatosa, que são as placas de gordura nas artérias, e para a prevenção da hipertensão também. E para o perfeito funcionamento de todo o sistema cardiovascular. O óxido nítrico, gente, é um néctar para o coração. Ele é também conhecido como monóxido de nitrogênio e sua fórmula química é o NO. Embora seja imprescindível para o coração, ele está presente em vários outros órgãos do corpo, sendo um gás altamente solúvel em gordura, o que faz com que seja difundível em todos os tecidos do corpo. Entre as membranas das células, que você sabe que as membranas são feitas de gordura, então é preciso que você tenha gordura para poder passar por isso, seja dissolvido em gordura. Gente, o óxido nítrico ele é sintetizado por aquelas células, que são as células endoteliais, que nós explicamos nas aulas passadas. E os macrófagos também, eles produzem óxido nítrico, porque o óxido nítrico tem uma função também imunitária. Tá? Agora, nós vamos fazer só, nessa aula de hoje, sobre a função cardiovascular do óxido nítrico. Ele funciona como uma molécula sinalizadora, intra e extracelular, que vai atuar exatamente estimulando o relaxamento do músculo liso das artérias, fazendo com que elas possam vasodilatar. Em outras palavras, o óxido nítrico vai promover uma vasodilatação arterial. Isso vai fazer com que a pressão caia. Então, quando você vasodilata, a pressão diminui. Se você está com deficiência de óxido nítrico, isso não acontece. Os vasos vão ficar constantemente contraídos. Daí tem a hipertensão arterial. A verdade é que o óxido nítrico ele precisa estar numa concentração ideal para poder funcionar bem. Se cair, é problema. No sistema cardiovascular, ele é liberado por essas células do endotélio vascular, que eu falei tanto aqui nas aulas passadas, que são tão importantes. Isso acontece em resposta a uma solicitação de vasodilatação, pela necessidade maior de um determinado tecido de receber mais oxigênio. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, bem direitinho. Vamos supor que um tecido esteja precisando de mais oxigênio. Ali, um tecido muscular, por exemplo. Naquele momento ali, o tecido vai mandar uma mensagem e vai ser produzido mais óxido nítrico naquele local. Quando é produzido mais óxido nítrico, vasodilata e abrindo mais o diâmetro da artéria, flui mais sangue para aquele ponto ali, que está precisando de mais oxigênio. É um sistema muito interessante. E o sistema nervoso autônomo, que é essa parte do sistema nervoso que controla a nossa vida vegetativa, ele emite uma descarga que vai inibir ou estimular a secreção do óxido nítrico por essas células endoteliais. Então, quando o óxido nítrico ele é liberado, nós temos uma vasodilatação e uma maior perfusão de sangue, com a consequente redução da pressão arterial. Isso tudo tem um intrincado mecanismo que regula isso. Então, o óxido nítrico ele é um elemento hipotensor por natureza. Quando nós fazemos exercícios físicos e ativamos os músculos, há uma demanda maior por um fluxo de sangue, para aquela musculatura ali. Tá? E o coração vai bombear mais para poder ter mais sangue e mais oxigênio. E aí vai ser liberado o óxido nítrico que vai vasodilatar naquele ponto, como eu falei. Então, é por esse motivo que quando você pratica exercício físico, você estimula a produção de óxido nítrico e aí isso vai fazer com que a pressão arterial melhore. Então, várias funções do óxido nítrico foram descobertas na década de 80, que surpreenderam os cientistas de todo o mundo. Em 92, a revista Science nomeou o óxido nítrico como a molécula do ano. Foi criada, então, a Nitric Oxide Society, em inglês, Sociedade do Óxido Nítrico, e fundada uma revista científica exclusiva para estudar essa molécula. E aí houve um interesse crescente pela simples molécula do óxido nítrico, que fez com que mais de 3.000 artigos científicos sobre ela fossem publicados naquele ano apenas, tá?
Gente, foi constatado que a importância dele para a vida é muito grande e foi ignorada por muitos cientistas há décadas. No ano de 98, os cientistas norte-americanos Robert Furgot, Louis Ignarro e Ferid Murad ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por conta de seus trabalhos sobre o óxido nítrico. Eles foram selecionados pelo Comitê Sueco porque descobriram a relação do óxido nítrico como um sinalizador molecular de todo o sistema cardiovascular. Eu falei para vocês anteriormente sobre as células endoteliais, como elas eram importantes, não falei? Em aulas passadas, percebam que agora você pode entender por que elas são tão importantes. Porque as células endoteliais fabricam o óxido nítrico. E se elas estiverem inflamadas e não estiverem funcionando direito, a quantidade de óxido nítrico vai ser insuficiente para fazer com que o sistema cardiovascular funcione bem. A síntese do óxido nítrico, ele existe na natureza e é também produzido pelos animais, tanto quanto pelos humanos. Em condições fisiológicas, as células do endotélio vascular recebem estímulos que podem ser químicos ou físicos. Quando os receptores de membrana dessas células são estimulados pela acetilcolina, bradicinina, adenosina P e serotonina, nós temos um estímulo químico e ativa-se uma enzima chamada óxido nítrico sintetase. Nesse caso específico, pelo endotélio. Essa enzima, endotelium NOS, ela vai formar o óxido nítrico, que se difunde para a musculatura lisa adjacente ali. Eu mostrei no slide anterior. Eu mostrei isso aí nas aulas passadas. Ativando todo um processo químico que vai fazer com que haja a vasodilatação. O vaso do calibre se abre. É um processo químico isso aí. Isso também acontece em resposta a um estímulo físico. Quando, por exemplo, a pressão arterial aumenta um pouco, dentro dos limites fisiológicos, não é para ficar alta demais não. E se intensifica o atrito do fluxo do sangue sobre essa camada de células endoteliais, esse atrito é chamado de shear stress, em inglês, nós teremos a ativação da enzima ENOS, que eu falei aqui, e há uma liberação de óxido nítrico e o sistema todo se regula. É muito bonito isso aí. Então, você tem nas células endoteliais o segredo para curar a pressão alta, como eu falei na aula passada. Esse grupo de células tão especial, que é o endotélio vascular, ele regula a produção de óxido nítrico. Então, você tem que trabalhar com a medicina natural para curar essas células do endotélio, porque aí você cura todo o sistema cardiovascular. Esse é o segredo, tá? Vocês percebem o quanto é importante o óxido nítrico para o bom funcionamento e para a regulação da pressão arterial. Mas existe outra coisa que ele faz também. Ele vai inibir a formação da placa de ateroma, a placa de gordura, que cria os infartos e AVCs. Então, vocês vejam como ele é importante. E ele é produzido pelas células endoteliais. Quando você tem falta do óxido nítrico, você tem uma proliferação de células musculares, que tem um papel chave no estreitamento da luz vascular, que é o que acontece na formação da placa de ateroma. Então, o óxido nítrico, quando aumenta no endotélio, ele vai inibir essa proliferação, tendo um potente efeito anti-aterosclerótico. O que quer dizer isso? Inibe a formação das placas de gordura. Então, para proteger uma pessoa do infarto e do AVC, você tem que ter mais óxido nítrico. Resumindo, as qualidades do óxido nítrico produzido pelo endotélio em quantidades normais é fundamental para que você possa ter a saúde cardiovascular. Ele é um potente agente antitrombótico, ou seja, vai impedir formação de trombo, vai evitar que o trombo se forme tanto na artéria quanto na veia, protegendo a pessoa do infarto e do AVC. Vai evitar o crescimento anormal da placa que foi formada, tá? Que deve ser somente um emplastro ali para evitar que o vaso se rompa e não deve crescer. Eu já falei isso aí nas aulas passadas. Isso é muito importante, gente, para prevenir o infarto e o AVC. Então, óxido nítrico em quantidade adequada previne infartos e AVCs. Vai dilatar as artérias coronárias, fazendo com que o músculo cardíaco seja bem nutrido de oxigênio. Então, é uma molécula crucial para a preservação das funções cardiovasculares e para o tratamento das doenças cardiovasculares.
Se você quiser realmente curar hipertensão, reverter placas de ateroma, prevenir infartos e AVCs, você precisa trabalhar com a medicina natural para, naturalmente, aumentar a produção de óxido nítrico no teu corpo. Então, o óxido nítrico está em déficit nos pacientes com problemas cardíacos. É por isso que quando você vê um paciente, eu vi muito isso na emergência, um paciente chegando com infarto, com problema respiratório porque o coração está crescido. Quando você faz o nitrato sublingual, que é um medicamento alopático, esse nitrato ele entra e se transforma em óxido nítrico na hora no corpo da pessoa. Por isso que melhora os quadros de angina. Então, óxido nítrico é tudo de bom para o sistema cardiovascular. Outro problema sério também que acontece é quando há a formação dos radicais livres. Quando você tem muito radical livre e um estresse oxidativo no corpo, ou seja, um predomínio de radicais livres e uma defesa antioxidante fraca, o óxido nítrico não funciona bem. Por isso que é tão importante para você melhorar a quantidade de óxido nítrico e a função do óxido nítrico é você aumentar a quantidade de antioxidantes no corpo. Isso é fundamental, através de alimentação principalmente, gente. Comer muita salada, muita verdura, muita fruta. Ficar em dia com vitamina C, porque é um poderoso antioxidante. Ficar em dia com vitamina E, que é o Tocotrimax, que é a vitamina E natural, que realmente funciona, porque essa de farmácia sintética não funciona. Isso é fundamental para que você possa estar defendido com muitos antioxidantes para que, nesse momento que você está cheio de antioxidante, o óxido nítrico sobe. E aí tudo funciona melhor no teu sistema cardiovascular. Algo muito importante que você pode fazer para melhorar a tua saúde cardiovascular, melhorar a hipertensão, curar a hipertensão, prevenir infartos e AVCs, blindar o teu coração, é você comer alimentos ricos em L-arginina, que é um precursor do óxido nítrico. É como se o óxido nítrico fosse a parede e a L-arginina fosse o tijolo, a areia e o cimento. Então, para o teu corpo fabricar óxido nítrico, precisa de L-arginina. E onde é que você vai encontrar L-arginina? Principalmente nozes. Por isso que já foi comprovado cientificamente que as nozes reduzem até 30% eventos cardiovasculares. Pesquisas científicas já comprovaram isso. Então você tem que comer alimentos ricos em L-arginina, como nozes, amendoim também tem, tá? Agora, existe um alimento, que é a melancia, que ela contém citrulina, tá? Que a citrulina entra no corpo da gente e se transforma em arginina. Então dá no mesmo, tá? Tem que estar com muita vitamina C, com muita vitamina E, com frutas, com verduras, para, cheio de antioxidante, aumentar o teu óxido nítrico. E a vitamina D também funciona aí, viu? Porque ela vai também ajudar na síntese do óxido nítrico. Com baixa vitamina D, você não fabrica óxido nítrico suficiente. Por isso que é tão importante estar em dia com ela. E para estar em dia com vitamina D, gente, tem que estar com a vitamina D em 100 nanogramas por ml. Esse laboratório, aquele papel do laboratório, sempre está errado quando se trata de vitaminas. Porque eles não colocam os valores de referência corretos. A vitamina D, por exemplo, você vai dosar a 25-hidroxivitamina D, que é um dos tipos de vitamina D que tem no corpo da gente, e ela tem que estar em 100 nanogramas por ml. Esse é o valor normal. Menos que isso, vai ser deficiente. E com deficiência de vitamina D, você vai produzir menos óxido nítrico. Porque a vitamina D estimula a enzima óxido nítrico sintetase no endotélio. Agora, a romã, que é a pomegranate, pelo seu conteúdo de uma substância chamada ácido elágico, também aumenta a quantidade de óxido nítrico. Por isso que a romã é tão boa para o sistema cardiovascular. Então, gente, temos vários cofatores, várias vitaminas que ajudam a aumentar o óxido nítrico, como, por exemplo, o zinco, o magnésio, as vitaminas do complexo B, como B6 e B9. Gente, o magnésio é super importante. Se você não tiver magnésio, não fabrica óxido nítrico. E fazer exercício. Esse é realmente um ponto-chave da questão. Quando você aumenta a atividade física, aumenta o óxido nítrico e vai controlar a tua pressão e vai melhorar o teu sistema cardiovascular.
Você vai ter mais óxido nítrico e uma maior biodisponibilidade dele. E quando ele está mais presente, a microcirculação melhora, a pressão é regulada, quebra-se todo o círculo vicioso das doenças cardiovasculares e você vai prevenir infartos e AVCs a médio e longo prazo. Vai blindar o teu coração. Como é que você pode blindar o teu coração? Praticando atividade física, de preferência todos os dias. E aí, se tiver alguma placa formada ali, ela vai ficar bem pequenininha, não vai nunca obstruir o vaso. Por último, nós vamos ver o papel da vitamina K2, que é tão importante no surgimento das doenças cardiovasculares. Nesse momento agora, nós vamos fechar com chave de ouro este módulo, que é o módulo 2, maravilhoso, que você aprendeu tanta coisa. Nesse módulo, nós elucidamos a causa real das doenças cardíacas. Vamos estudar a vitamina K2, que também faz parte dessas causas. Uma vitamina desconhecida para a maioria dos médicos, porque quando eu estudei medicina mesmo, na década de 90 do século passado, eu não conhecia a vitamina K2, porque ninguém tinha descoberto ainda. Então, eu estudei vitamina K, mas existe a K1 e a K2. Ela só foi realmente descoberta lá pelos idos dos anos 2000, mas que é, sem dúvida alguma, a vitamina mais importante para o sistema cardiovascular. Por vários motivos que a gente vai ver agora. Bem, já estudamos que diversas substâncias que o corpo precisa para o sistema vascular são fundamentais, como a vitamina C, que é a rainha das vitaminas. Sem ela, a parede do vaso não é regenerada e o endotélio não funciona bem. Endotélio não funcionando bem, todo o sistema vascular, cardiovascular funciona mal. Daí começam inclusive as placas de ateroma. Já estudamos isso, o papel da vitamina C. Nós sabemos o quanto é importante a suplementação como um todo, com todas as substâncias que nós já falamos aqui, porque o corpo humano não consegue produzir a vitamina C e não consegue produzir as outras vitaminas também. Então, o grande vilão que provoca as doenças do coração, sabemos que não é o colesterol, já estudamos isso. Nesse módulo, muito. O vilão são as gorduras trans, que são as gorduras vegetais hidrogenadas, as margarinas, que estão nos biscoitos, empadas, que são comidos diariamente por milhões de pessoas. Esses venenos agridem o endotélio. Já estudamos vários venenos aqui, já vimos isso. Eles são os vilões. A homocisteína também. Então, compreendemos o quanto é importante que o corpo esteja antioxidado para que essas células endoteliais fiquem protegidas desses vilões e que o óxido nítrico não baixe, para que ele possa funcionar. Então, agora, nós absolvemos o colesterol. Está absolvido. Nós libertamos ele, tiramos as algemas, ele foi preso indevidamente, ele não é vilão. O colesterol é inocente. Nós descobrimos a peça final que faltava no quebra-cabeça, a vitamina K2. Então, todas as vitaminas cumprem um papel fundamental na prevenção e na cura das doenças cardíacas. Não é uma vitamina só que vai resolver, é toda a suplementação inteligente, porque é uma orquestra. É a vitamina C, é a vitamina E, na forma do Tocotrimax, que você sabe que a E sintética não funciona. São as vitaminas do complexo B, na forma da levedura de cerveja. É a vitamina B12, super importante para que a homocisteína baixe, que a homocisteína é uma molécula tóxica que nós temos em nós, que faz mal para o coração, que produz uma agressão sobre o endotélio e precisa baixar. O ideal da homocisteína é abaixo de 7, acima de 12, 14, 15 já começa a ser perigoso. Então você tem que baixar a homocisteína e quem baixa é a B12. E a B12 tem que ser a B12 natural, bioidêntica, não pode ser a B12 sintética de farmácia. Não pode ser a cianocobalamina. B12 tem que ser a metilcobalamina, tá bom? Então vamos lá. Vamos entender agora o porquê da K2 ser tão importante. Nossa, durante anos a fio a gente pensava que só tinha K. Mas existem outros vitâmeros, que são outras vitaminas K diferenciadas. Este ano foi descoberto, de 1929, na cidade de Copenhague, por Erik Dahn. Foi ele que descobriu a vitamina K. Era um cientista dinamarquês que ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 43, gente. Porque ele descobriu a vitamina K.
em 1929, só foi reconhecido anos depois. Tá? A letra K vem de Coagulation, em alemão, que é de coagulação, porque a vitamina K é importantíssima para a coagulação, você sabe disso, é um dos fatores de coagulação. A molécula descoberta foi essa aí, 2-metil-3-fitil-1.4, naftoquinona, e os derivados dela. Ora, naturalmente a vitamina K, que é denominada de fitoquinona, que possui um anel quinona, seguido por grupos isoprenoides, ela foi realmente enaltecida na época e foi muito boa a sua descoberta. Mas depois, a partir da K1, foram descobertos outros vitâmeros. Tá? Existem vários tipos de K. Uma delas é a K2, que possui ação distinta da K original. A K2 não trabalha com coagulação, não tem nada a ver com isso. Tá? A K1 ela é confeccionada pelas plantas, por isso que existe no alface, um pratão de espinafre, alface, com muitos vegetais, uma saladona grande mesmo, está cheia de vitamina K. Então, a vitamina K1 não tem deficiência dela. Ninguém fica com falta dela. Tá? Então, não precisa você suplementar a vitamina K1. Já a K2 vai ser diferente. A K2 ela também é chamada de menaquinona e é produzida exclusivamente por bactérias, não existindo em qualquer alimento de origem vegetal, exceto quando esse alimento é fermentado. As bactérias da flora intestinal, elas podem converter K1 em K2. Se essa microbiota for boa, for saudável, daí a importância de você cuidar das bactérias que estão em você, tá? A K2 também não é uma só molécula, tem essa história também. Ela é um conjunto de compostos que se diferem entre si por detalhes de sua estrutura atômica, mas que possuem a mesma ação biológica. Então você tem a K2 de dois tipos, a MK4 e a MK7, que são as principais. Elas são diferentes em sua estrutura, mas têm uma ação semelhante. Porém, para a suplementação, a melhor que tem é a MK7. Atualmente nós encontramos a vitamina K2 no mercado de suplementos nas duas formas, MK4 e MK7. Ambas agem da mesma maneira. Só que as doses de cada uma são diferentes. O problema da MK4 é que a meia-vida dela é muito pequena, ou seja, com 4 horas o corpo elimina tudo. Isso faz com que o consumidor precise tomar vários comprimidos ao dia. Não é legal. Então, a melhor mesmo é a MK7, porque ela tem uma meia-vida longa, gente, de 3 dias. Então, você pode tomar uma dose por dia, baixa de 100 microgramas dela. Veja bem, não é miligramas, hein, gente? É microgramas, é totalmente diferente, tá? 100 microgramas da K2 MK7 já vai ser suficiente, uma vez por dia. Temos que levar em consideração, no sistema cardiovascular, o cálcio e a vitamina K2. Eles são duas peças fundamentais para a saúde desse sistema. Quando você tem cálcio demais impregnado no coração e nos vasos sanguíneos, você vai ter pressão arterial alta e uma tendência maior para as arritmias cardíacas, tanto para a taquicardia, que é o coração batendo muito rápido, quanto para o coração batendo num ritmo alterado. Então, o cálcio, quando está presente em excesso, fora do osso, que é o lugar dele, ele tem que estar mais no osso e não circulando. Mas tem que existir uma quantidade de cálcio circulando também, mas não pode ser muito. Quando o cálcio aumenta a quantidade nas partes moles, o que vai acontecer? Você vai ter um estímulo maior. O cálcio é estimulante e vai estimular a musculatura cardíaca a se contrair demais. Ela vai ficar num ritmo, mais facilmente num ritmo alterado, e você pode ter mais arritmias cardíacas. É aí que entra a K2 na história, porque a K2 ela vai fazer uma retirada do cálcio em excesso nas partes moles e conduzir esse cálcio de volta para o osso, para que ele possa ficar fixado no osso. Então, existe uma relação entre K2 e a saúde do sistema cardiovascular. Gente, o cálcio é importantíssimo, mas ele tem que estar em maior quantidade nos ossos e nos dentes. Ele tem várias funções biológicas, claro, principalmente sobre o sistema cardiovascular. Sem cálcio, o coração nem bateria, porque o cálcio é importantíssimo para o músculo se contrair. E o coração é um músculo. Ele que vai regular a atividade das membranas celulares, ativação de toda a engrenagem interna da célula muscular para que ela possa se contrair. E a transmissão dos impulsos nervosos.
A gente viu na aula passada, nas aulas passadas, que o coração ele trabalha com impulsos elétricos. E tudo isso precisa de cálcio. Mas se tiver cálcio demais, esses impulsos vão ser exagerados e aí vai ter arritmia cardíaca. Se tiver cálcio demais, a contração das artérias periféricas vai ser maior e vai ter pressão alta. Então, se o cálcio tiver em excesso nos tecidos, teremos uma exacerbação de todas as funções cardíacas. E aí vai ter muito problema. É daí que está a causa dos problemas cardiovasculares. Então, a deficiência de vitamina K2 pode fazer com que o cálcio fique em excesso nas partes moles do coração. Ele se acumula, isso não é legal. O excesso de cálcio presente na intimidade do músculo das artérias, vasoconstrição. Aí você vai ter vasoconstrição e uma pressão mais alta, hipertensão arterial. Vários casos de hipertensão têm como uma das causas fundamentais deficiência de K2. Outra coisa que ocorre também é a calcificação das placas de ateroma nas artérias. E aí isso vai comprometendo a flexibilidade da artéria, fazendo com que ela fique mais rígida, o que vai ser mais um ponto a favor da hipertensão arterial. O excesso de cálcio ao redor do nódo sinoatrial, se lembra que nós tivemos na aula anterior, em aulas anteriores, sobre o funcionamento elétrico do coração, intoxica essas células e vai fazer com que haja o surgimento de arritmias cardíacas. Então, vejam como isso é importante. O músculo cardíaco com excesso de cálcio vai se contrair demais, com muita força. Então a K2 é fundamental. Grande parte dos casos de extracístoles benignas, que são aquelas que ocorrem na maior parte da população, ocorre pelo motivo do cálcio estar acumulado ao redor desse nódo sinoatrial, do nódo atrioventricular também. Então, o cálcio na mucosa do endotélio, aquele grupo de células que eu falei nas aulas passadas também, na parede vascular, faz com que aumente a chance de terem placas de gordura, da formação de placas, que geram infartos e AVCs. A calcificação das artérias, comprometendo a flexibilidade, pressão alta. É muito importante isso, gente. É fundamental. E também as válvulas cardíacas podem se calcificar, gerando sérios problemas. Para de fechar e abrir direito. E aí você pode ter até um transplante de válvula. O coração pode crescer por causa disso. Perceba o quanto é importante a K2 para o sistema cardiovascular? Então, quando temos vitamina K2 em boas quantidades, nós corrigimos essa deficiência e aí ocorre uma redistribuição do cálcio da forma correta. O excesso de cálcio é retirado do coração e dos vasos e vai ser fixado lá no osso. Mas para isso é preciso que tenha magnésio também, lembra disso. Então nós teremos então dois problemas resolvidos quando isso acontecer. O cardiovascular, com uma melhora espetacular de todos os problemas cardíacos, e o problema ósseo, que está lá nas mulheres principalmente, lá com osteoporose e a osteopenia também. Além disso, os dentes também ficam mais fortes. E a pessoa deixa de apresentar tantas cáries dentárias. Então, é uma vitamina muito importante para a saúde do coração. Porque o acúmulo de cálcio, ele piora e facilita e aumenta todos os problemas cardíacos que nós já estamos estudando nesse curso inteiro. Pressão alta, infarto, AVC, arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca congestiva, tudo enfim. Então é imprescindível que a vitamina K2 esteja em dia. Que você esteja consumindo K2 todos os dias da melhor forma, que é a MK7, 100 microgramas por dia. Microgramas, daí você fica tranquilo. Existe a versão sintética da vitamina K2, que é muito boa também. Mas existe uma natural, que é derivada do natto. Natto é a soja fermentada dos japoneses. E existe um suplemento, que é da marca Now, que ele é derivado do natto. Então tem escrito inclusive no rótulo. Eu não recomendo muito a MK4, tem que ser a MK7. No rótulo tem que estar escrito MK7. E a dose, como eu falei, é de 100 microgramas. Lembremos que micrograma não é miligrama, tá? E agora, tem outra coisa importante. K2 tem que estar junto com vitamina D, você tem que estar suplementando vitamina D, tem que estar suplementando vitamina E também, que é o Tocotrimax, e tem que estar comendo boas quantidades de vitamina A,
que infelizmente a vitamina A não existe suplemento dela. Você tem que ter dos alimentos, então. Tem que comer mirtilo, tem que comer cenoura, tem que comer uma boa salada, óleos saudáveis como azeite de oliva, manteiga ghee, para ter uma quantidade de vitamina A suficiente, que também vai ajudar em todo esse processo. É todo o conjunto que vai fazer isso, tá? Bem, para terminar esse módulo com chave de ouro, nós vamos ver agora dois inimigos do sistema cardiovascular. O ácido úrico e a homocisteína. São os grandes vilões. A maior parte dos médicos e da população em geral tem o colesterol como principal vilão. E nós já vimos isso agora nessas aulas passadas desse módulo, que ele não é, tá? Que as pessoas acham que é o colesterol que causa infartos e AVCs. Esse fato já foi elucidado ao longo de todo esse curso. O colesterol é um bom sujeito e nós absolvemos ele, é totalmente inocente. Acusado indevidamente de um crime que ele nunca cometeu. Tá? Eu sou o maior advogado de defesa do colesterol. Defendo ele em todos os casos, esperando que um dia ele possa ser amplamente absolvido por todos os cientistas. Agora, os dois vilões que eu vou falar agora, vilões que causam doenças ateromatosas, que causam placas de gordura, são duas moléculas que agem silenciosamente, destruindo, atacando paulatinamente aquele tecido tão delicado que é o endotélio vascular, até que exploda uma doença cardíaca. Estes vilões são a homocisteína e o ácido úrico. Quando eles se encontram em excesso no sangue, gente, eles agem como toxinas que atacam essas células, danificando suas estruturas e provocando lesões contínuas, inflamação do endotélio. Dia após dia, algo que vai gerar o que nós chamamos de disfunção endotelial. Da disfunção, nós temos em primeiro lugar uma maior propensão para o descontrole da pressão arterial e da viscosidade do sangue. São duas funções que o endotélio faz. Presta atenção, se o endotélio não funciona muito bem, o que é que vai acontecer? Ele vai deixar de fabricar o óxido nítrico, não fabricando o óxido nítrico, a pressão sobe, não vai conseguir regenerar a parede do vaso, e aí vai haver rachaduras e o vaso pode romper, e aí vai formar a placa de ateroma, e além disso a viscosidade do sangue fica alterada, havendo uma maior propensão para os trombos, para a formação dos tromboembolismos, inclusive pulmonares, tá? Então, as lesões do endotélio são importantes, porque são estas células que promovem a regulação da correta contração da musculatura lisa das artérias. Daí a questão da pressão alta. Gente, a homocisteína. O que é homocisteína? É uma toxina, um aminoácido anormal, que todos nós temos em nós. Que ele é o resultado do metabolismo das proteínas. E ela aumenta muito quando a pessoa consome muita carne vermelha e proteína em excesso. Gente, ela precisa ser destruída. E para isso, o corpo usa B12, B6 e B9. Tá? Vai consumir essas vitaminas. Vê. É a B12, a B6 e a B9, 3 vitaminas do complexo B, que vão quebrar, destruir a homocisteína, baixando a sua quantidade no corpo. Então, para que você possa se livrar desse vilão, que tem que estar abaixo de 7 no exame de sangue, abaixo de 7, tá? O normal é até 7. Para você se livrar desse vilão, você precisa ter o estoque de B12 normal, que é em 1000, tá? Tem que estar consumindo metilcobalamina, na dose correta para você, e tem que estar consumindo a levedura de cerveja, que tem o complexo B, que tem B6 e B9. É muito importante consumir a B6 na banana, a banana tem muita B6, e a B9 você pode fazer o metilfolato diretamente já, que é muito bom. Tá? Então, para baixar a homocisteína tem que ter B12, B6 e B9 em grande quantidade. Essa é sim uma grande prevenção de doenças cardiovasculares. Gente, por esse motivo a B12 é fundamental para que possamos ter uma real prevenção de infartos e AVCs. Fundamental. Se a tua B12 estiver baixa, você está correndo um sério risco de um infarto no futuro. E a B12 normal é 1000, viu, gente? Abaixo disso é ruim. Então tem que estar em 1000 para estar normal. Tá? E a B6 e B9 também tem que estar junto. Ok? Por esse motivo, a pessoa precisa estar em dia com essas vitaminas de qualquer jeito, se quiser prevenir infartos. Infelizmente,
A maioria dos médicos não conhecem esse processo. Insistem em fazer prevenção com estatina, remédio químico para baixar colesterol. Isso não previne nada, tá? Pelo contrário, estatinas aumentam o risco cardiovascular. Gente, a homocisteína ideal é abaixo de 7. Quando ela está acima de 14, temos um maior risco. Não tem para onde correr. Esse é o verdadeiro vilão. Infelizmente, são muito poucos os cardiologistas que sabem disso. A homocisteína é sequer dosada nas consultas de rotina, que apenas demonizam indevidamente o pobre do colesterol, que não é culpado de nada. Agora, o ácido úrico também é outro vilão, viu, gente? Ele é o produto do metabolismo das purinas, que são moléculas presentes no DNA e no RNA, que quando são degradados, geram ácido úrico. E o ácido úrico é reciclado no corpo da gente. Então, quando a gente tem algum problema, ou na eliminação do ácido úrico, ou um excesso de produção, você tem um acúmulo dessa molécula no teu corpo. E o ácido úrico, gente, é uma toxina que agride as células, provocando inflamação crônica, que também ajuda o infarto. Inflamação é um problema sério. É um dos vilões do infarto, é a inflamação crônica. Além de provocar a gota, que é uma doença nas articulações, pedra nos rins também, de ácido úrico. O ácido úrico também vai inflamar o endotélio vascular, vai aumentar a inflamação interna, e isso tudo favorece o infarto e o AVC. Tá? Quando nós temos ácido úrico em excesso no sangue, temos um inimigo silencioso que circula por todos os tecidos, agredindo todas as células. Em especial, essas delicadas células do endotélio vascular. Então, esses dois bandidos, eles são os inimigos número 1 do coração. Homocisteína e ácido úrico. Agora, você sabe onde você vai colocar seus pés. Você sabe onde pisar agora para fazer uma real prevenção cardiovascular. A boa notícia é que tanto a homocisteína quanto o ácido úrico podem ser combatidos de forma natural, através de alimentos funcionais, dieta, vitaminas e suplementos, com substâncias totalmente naturais. Elas agem diminuindo os níveis de homocisteína e também do ácido úrico, promovendo o bloqueio de sua síntese ou o estímulo da sua eliminação. Bem, vamos citar alguns desses compostos. Colina, que é uma das vitaminas do complexo B, as vitaminas do complexo B, tá? A vitamina B6, B9, B12, que eu já falei. E também existe outro composto natural, que é um aminoácido presente em boa quantidade na beterraba, que é a betaína. Ela também ajuda a baixar a homocisteína. Então, colina baixa homocisteína, a betaína baixa homocisteína. Por isso que é tão bom comer beterraba todo dia, se você tem problema cardiovascular, tá? Então, tem que estar checando a B12, que ela tem que estar normal, tá? Fazer a suplementação com metilcobalamina, que é a forma bioidêntica, não essa B12 de farmácia. E quanto a B6 e B9, B6, prato de salada, fruta, banana tem muita B6, B9 também tem nas saladas, mas tem que ter o metilfolato também, porque tem muita gente que tem dificuldade para converter B9 em metilfolato, que é o que funciona de verdade. Agora, gente, quanto ao ácido úrico, como é que a gente vai resolver? Existe uma planta, uma erva medicinal, que age bloqueando a síntese do ácido úrico. Essa erva, na realidade, são 3. É o triphalá. T-R-I-P-H-A-L-A, como está aqui no slide. Triphalá indiano. É assim que se fala, triphalá. Nesse composto, temos 3 plantas, tá? Que atuam bloqueando a formação do ácido úrico, e também podemos fazer, a cereja também ajuda. A frutinha cereja também vai ajudar a eliminar o ácido úrico. Tá? Então, você vai ter um aumento da secreção pela cereja, do ácido úrico, e você vai ter também uma diminuição da síntese com o uso do triphalá indiano. Você pode conseguir o triphalá indiano no Mercado Livre sem problema algum. Tá? Então, para você fazer uma real prevenção cardiovascular, não tem que baixar colesterol. Tem que baixar homocisteína, ácido úrico e a inflamação crônica do teu corpo. Neste curso eu vou fazer uma aula só sobre inflamação para você, que é outro vilão terrível que causa infartos, AVCs, hipertensão, arritmias e outros problemas cardiovasculares.
Então são esses 3 vilões: homocisteína, ácido úrico e inflamação crônica.